Hora de conversar com Juliana Rosa. Saiu o número, 1 ponto a mais na taxa básica de juros. E em tese vem mais, Ju. Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia para você, para Carlinha, Roberta, bom dia. Bom dia. Aí para o nosso ouvinte, dito e feito, né? O Banco Central já tinha em dezembro antecipado que faria 2 aumentos de juros agora no começo do ano, em janeiro e em março, de 1 ponto percentual. Então, realizou aquilo que já tinha avisado. Agora, em janeiro, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, que é referência para todas as outras taxas do sistema financeiro, de 12,25% para 13,25%. E reafirmou que em março vai fazer mais um aumento de juros da mesma magnitude, levando os juros para 14,25%. Qual era a expectativa, então, dessa reunião, se já tinha tido o aviso de aumento de juros? Era saber se ia parar por aí ou se tinha chance de continuar subindo de março em diante. E o que o Banco Central fez foi, não se comprometeu, mas deixou a porta aberta para aumentos de juros depois de março. O mercado já estima juros na casa de 15%, que seria o maior juros em 18 anos. O Banco Central coloca ali no documento que está fazendo aí essa pancada de juros porque a inflação está subindo. Tanto a inflação corrente, atual, quanto as expectativas de inflação para o futuro. O Banco Central, na hora de tomar a decisão de juros, ele olha essas duas variáveis, como é que está a inflação hoje e se lá na frente é algo pontual, que daqui a pouco vai ceder, ou não, como os números estão mostrando. Há uma piora também das expectativas futuras de inflação. O que o Banco Central coloca é que tem uma inflação forte de alimentos, mas também a inflação de serviços está preocupando. E a gente vem conversando sobre isso e fica muito claro aqui também no texto do Banco Central que a inflação ela sobe de forma espalhada porque a economia está crescendo acima do seu potencial. Hoje se fala que o crescimento potencial do Brasil, ou seja, o quanto que a gente consegue crescer sem gerar uma inflação alta, é em torno de 2,5%. A gente está crescendo 3,5%. Então o Banco Central coloca, olha, a percepção de gasto público aqui, a percepção das contas públicas está fazendo esse aumento forte de gasto do governo aumentar preços. Então o Banco Central está tendo que calibrar, aumentando essa dose mais forte do remédio juros para poder tentar conter a inflação, esfriar a economia, que já está acontecendo, viu? Os números, inclusive ele coloca isso no texto, já mostram uma economia que vai perdendo fôlego, a economia está crescendo mais devagar, e os números do crédito, por exemplo, o presidente Lula se reuniu com os bancos porque começa a bater o modo desespero, vendo a economia com esse juro alto piorar. E o Banco Central, então, coloca ali que você tem já sinais de perda de fôlego da economia. O crédito, por exemplo, já está sendo ofertado com um volume menor, se você precisa tomar crédito. Já está mais caro também tomar crédito. Inclusive, as expectativas é que no segundo semestre a economia brasileira entre em recessão. Tem uma expectativa de queda da economia no terceiro e no quarto trimestre, ou seja, esse começo de ano a gente ainda mantém aí os números de crescimento da economia, mas com uma pancada de juro dessa, com dificuldade de pagamento de dívidas, de consumo, você tem uma perspectiva de redução do ritmo de crescimento econômico. Então, fica muito claro, o recado está dado ali no próprio texto do Banco Central. O governo precisa ajudar porque, como a gente falava aqui ontem, uma andorinha só não faz verão. O Banco Central podia subir menos os juros se o governo der sinais claros de que vai segurar o crescimento dos gastos públicos. Isso está levando a um aquecimento muito forte da economia. E muita gente pergunta, bom, mas é ruim crescer? É ruim crescer se a gente não consegue sustentar o crescimento. É melhor a gente crescer um pouco menos e evitar uma recessão do que a gente insistir num crescimento que a gente não consegue sustentar e depois a economia desabar. Será que o governo vai fazer a sua parte? Essa é a dúvida do momento. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Até, Ju. Até.